eu reafirmo aqui o que disse em nota que publiquei ontem, uma em meu nome pessoal e outra em nome do partido, integrado por mim, o Cidadania, e composto por tantas companheiras e tantos companheiros em Guarabira. Nas duas notas, nós expressamos à família do prefeito Zenóbio Toscano, a todos os seus amigos, admiradores, eleitores, a nossa solidariedade nesse momento difícil que estão atravessando principalmente os familiares em decorrência de seu falecimento. Aliado ou adversário político, eu enxergo em cada pessoa um ser humano. Porque antes de ser jornalista, radialista, secretário de Estado, antes de ser advogado, antes de ser político, eu sou uma pessoa humana. Do mesmo modo que aqueles que discordam de mim politicamente, que têm ideias diferentes, que caminham por outros caminhos da política, antes de políticos, são seres humanos. Por essa razão que eu respeito os meus oponentes. E num momento como esse, de mim, com muita sinceridade, não parte outra reação que não seja a da solidariedade. Eu tenho empatia, eu me coloco no lugar do outro. Eu não quero para os outros aquilo que não quero para mim. Durante esse tempo em que Zenóbio Toscano esteve doente, eu particularmente senti muito, porque conheci Zenóbio de perto, convivi com ele, fiz política com ele, trabalhei com ele e conheço mais dele do que um bocado de gente em Guarabira que vota nele. As qualidades e os defeitos, porque ninguém é perfeito. Eu tenho meus defeitos, mas tenho minhas qualidades. Você que me assiste também, Zenóbio não era diferente. Mas evidentemente que nós temos que, principalmente num momento como esse, de despedida, exaltar as qualidades, exaltar aquilo que a pessoa conseguiu produzir de positivo durante a sua existência. E o político Zenóbio Toscano, com toda certeza, prestou uma contribuição à Guarabira, à região e à política da Paraíba. Com seu estilo bem característico, com sua capacidade de gerenciar, com seu faro habilidoso, era um político que enxergava muito as coisas, que sentia, que fazia leituras, errava, claro, faz parte do processo, a política é uma arte humana, mas ele era muito sagaz politicamente. Tanto é que Zenóbio disputou 8 eleições e venceu as 8. Entrou na política e saiu dela em decorrência da morte, sem nenhuma derrota. 5 vezes deputado estadual, a primeira em 1990, foi o deputado mais votado de seu partido, PMDB. Em 94, foi o deputado mais votado da Paraíba. E voltou a ser o deputado mais votado do Estado em seu último mandato, em 2006. E foi por 3 vezes prefeito de Guarabira. Eleito em 82, quando era um ilustre desconhecido, mas com sua personalidade conseguiu criar sua liderança, e depois foi peça fundamental nas 2 eleições da ex-prefeita Léa Toscano, sua companheira de uma vida inteira, e se elegeu prefeito mais 2 vezes, em 2012 e 2016. Uma carreira, portanto, vitoriosa. Talvez nem os admiradores dele, nem os eleitores percebam isso, mas eu tenho
um senso de historiador e vou dizer aqui a vocês. Só há 2 políticos na Paraíba que entraram na política e saíram sem derrota. Ronaldo Cunha Lima e Zenóbio Toscano. Ronaldo, que era o ídolo de Zenóbio. Zenóbio Toscano era fascinado por Ronaldo Cunha Lima. Ronaldo, um guarabirense radicado em Campina Grande. Zenóbio, um ingaense radicado em Guarabira. Tinham um elo entre eles muito forte. Ronaldo foi senador, deputado federal, deputado estadual, vereador, prefeito de Campina Grande, governador, nunca perdeu uma eleição. Seu filho, Cássio Cunha Lima, já perdeu 2. Uma para o governo, outra para o Senado. Zé Maranhão já perdeu eleições. Wilson Braga perdeu também. Cícero Lucena perdeu. Ricardo Coutinho perdeu. Mas Ronaldo Cunha Lima teve uma trajetória inteira sem derrota e Zenóbio Toscano. Há outros políticos que estão em vida, que eventualmente não perderam ainda, mas a gente só leva para comparação aqueles que não vão mais disputar a eleição. É o caso de Zenóbio Toscano, por razão óbvia, devido ao seu falecimento. Então foi uma trajetória brilhante. Era um político de personalidade, um político de opinião própria e forte, que, na defesa de suas ideias, enfrentava os adversários, era considerado, inclusive, teimoso, e, em muitas ocasiões, depois se via que a teimosia dele estava correta. Então, ele tinha essa capacidade de sustentar aquilo que pensava. Como administrador em Guarabira, construiu obras importantes. A primeira gestão foi muito melhor do que essas que ele vinha fazendo, talvez até já em razão da idade, o tempo era outro. Você governar de 83 a 88 era muito mais fácil, não tinha lei de licitação, não tinha Constituição Federal de 88, que descentralizou serviços para os municípios, que estabeleceu maior controle. Então, agora a realidade já era mais adversa. E tinha também a idade, o cansaço, porque você fazer política desgasta bastante. Era notório que Zenóbio não fazia uma gestão agora à altura da capacidade dele, das expectativas também, daquilo que ele já tinha feito de 83 a 88. Mas, na soma geral, inegavelmente, deu uma grande contribuição. Foi visionário em muitos momentos. Foi ousado em várias circunstâncias. Foi também conservador, politicamente falando, em muitos momentos. Porque o político tem disso. Tem as suas controvérsias, as suas contradições. Não há um político que tenha uma trajetória coerente do começo ao final. Até porque, às vezes, ele muda porque as pessoas mudam, a sociedade muda. E há situações em que o político ele tem até que mudar para continuar sendo o mesmo. E isso é encarado como um ato de incoerência. Mas o fato é esse, que a política de Guarabira fica mais pobre com a morte de Zenóbio Toscano. Porque, além dessas qualidades todas como político, era um sujeito pessoalmente bastante inteligente. E esse depoimento eu posso dar, porque convivi com ele, ele tinha uma memória fantástica, tinha uma percepção rara, tinha um olhar diferenciado, era muito, muito aguçado o senso dele em relação às coisas, era realmente uma pessoa muito, mas muito inteligente. Talvez Guarabira não tenha, em muitos anos daqui para frente, um político com capacidade, com inteligência como Zenóbio Toscano. E digo isso de forma muito sincera, porque já fiz política com ele e, nos últimos anos, estava militando como estou em partido e em campo oposto ao que ele compunha. Sempre respeitando, nunca fiz ataque pessoal, nunca fiz revelações sobre coisas que vivenciamos e também não teria nada de incomum para revelar, porque eu não participo
de coisas que não concordo, que não defendo, de coisas indecorosas. Então, eu não tenho nem o que revelar, porque não participo. Sempre mantive a linha, mantive o respeito. Discordei no plano das ideias, no plano dos projetos, da compreensão de cidade, da compreensão de Estado. E por essa razão fico muito à vontade para prestar esse depoimento. E uma outra coisa, porque conheci também de perto, Zenóbio era o inverso na intimidade do que era publicamente. Aquele político sisudo, às vezes visto como cara dura, antipático até, e isso era um ponto que os adversários batiam muito, para dizer que ele era diferente, importante, coisa e tal, acusavam até de arrogância. Esse jeitão dele era exatamente o inverso do jeito dele nos bastidores, na intimidade. Era um sujeito altamente educado, elegante, gentil, recebia muito bem, tratava muito bem as pessoas, tinha, portanto, uma sensibilidade bastante inversa àquela imagem que ele passava publicamente. É um registro que eu faço aqui também de forma muito sincera. E aproveito o momento para dizer que espero que o prefeito Marcos Diogo saiba dar sequência à administração. Porque até agora, durante um ano, se dizia que ele não podia fazer do jeito que era para ser feito e que gostaria, porque estava cumprindo uma licença que se repetia quase que mensalmente do prefeito afastado Zenóbio Toscano. Com a morte de Zenóbio, ele tornou-se o prefeito definitivo, é o titular. Agora não tem mais como argumentar nesse sentido. Todas as responsabilidades estão sobre seus ombros. Desejo a ele sabedoria, desejo a ele tenacidade, sorte, porque se ele acertar, Guarabira vai acertar. Guarabira vai ganhar. Agora, tem uma coisa que é fundamental para acertar, eu tenho dito isso publicamente ao prefeito Marcos Diogo, não como conselheiro político dele, porque eu não tenho essa pretensão. Não sou vaidoso a esse ponto. Mas como cidadão que quer ver o melhor da cidade, ele tem que ouvir. Ouvir. É importante ouvir. A outra coisa é compreender que a oposição tem um papel, tem uma contribuição. Nós ontem, por exemplo, emitimos nota expressando nossas condolências, nosso pesar pela morte de Zenóbio. E quando é hoje de manhã, na primeira entrevista que concede, o novo prefeito de Guarabira, Marcos Diogo, em vez de ter um tom compatível com o luto que a cidade vive pela morte de Zenóbio Toscano, já saiu com um tom de disputa com a oposição, se referindo à oposição como uma meia dúzia de pessoas que querem o mal de Guarabira e que não querem o bem da cidade. Sinceramente, se Zenóbio Toscano fosse vivo, numa circunstância dessa, ele reprovaria a fala do prefeito Marcos Diogo. Tenho certeza. Tenho certeza que a ex-prefeita Léa Toscano, tendo ciência disso, não aprova o comportamento do prefeito. A fala do prefeito hoje deveria ter sido uma fala ponderada, moderada, conciliatória, reconhecendo as dificuldades, as limitações dele da gestão. Ele teria que, na fala de hoje, estender as mãos para a oposição, pedir ajuda à sociedade como um todo, para poder melhorar a cidade, para poder vencer esse momento crítico de pandemia, de crise econômica, para que Guarabira crescesse. Mas ele preferiu fazer uma fala de enfrentamento, tratando com desdém, com arrogância, quem lhe faz oposição. Nós, evidentemente, não vamos agir da mesma forma que o prefeito, porque cada um dá o que tem. A gente só dá aquilo que tem. Agora, nós não vamos nos intimidar, nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Enquanto ele vai lá no rádio
24 horas depois da morte do prefeito da cidade, com quem ele caminhava politicamente, que o fez prefeito agora, porque ele não tinha potencial eleitoral para ser, e chama a oposição de um grupinho de meia dúzia que quer o mal de Guarabira, eu estou articulando para que daqui para quarta-feira cheguem os caminhões do Estado com as cestas básicas que vão ser entregues em cada escola estadual, que vai, por sua vez, entregar a cada aluno, e nós vamos contemplar, por decisão do governador João Azevedo, 4.937 alunos, consequentemente, 4.937 famílias. Enquanto ele diz que essa oposição não quer o bem de Guarabira, nós estamos de vento em polpa com a reforma da Escola Cidadã Integral José Soares de Carvalho, com a ampliação desse equipamento, investindo ali o governo do Estado, com o nosso apoio, 3.500.000 reais. Enquanto ele diz que esse grupinho não quer o bem de Guarabira, nós já entregamos com o governador João Azevedo, no ano passado, a nova escola Antenor Navarro, onde foram investidos 1.800.000 reais. Diferentemente das escolas do município que estão tomadas pelo mato, como é o caso lá de Itananduba, como é o caso da Nazilda Cunha aqui na Esplanada, como é o caso da Edivardo Toscano, que leva o nome do pai de Zenóbio Toscano. Passem no Rosário e vejam lá se é verdade ou é mentira o que eu estou dizendo. Enquanto o prefeito se refere com esse tom de superioridade a nós que fazemos oposição, nós estamos conseguindo, com a Secretaria Executiva da Economia Solidária, alimentos para mandar para o próprio município distribuir com os mais carentes. Estamos entregando diretamente aos catadores de lixo. Estamos com a UPA funcionando, atendendo as pessoas nessa pandemia, com o Hospital Regional fazendo o mesmo, cuidando da saúde dos guarabirenses e dos brejeiros. Que continue o prefeito a usar os programas de rádio para se referir ao nosso grupo como grupinho, como meia dúzia que não quer o bem de Guarabira. Que continue, que nós vamos continuar a fazer o bem por Guarabira. Agora, eu só lamento, porque enquanto ele estiver perdendo tempo para isso, desrespeitando até o luto do prefeito Zenóbio Toscano, de sua morte, enquanto ele estiver perdendo tempo com isso, ele vai deixar de cuidar dos problemas de Guarabira, que não são poucos, e a cidade vai ficar no prejuízo. Lamento bastante a postura do prefeito Marcos Diogo. Lamento. Espero que ele não aumente a arrogância, porque agora é prefeito titular, e respeite, inclusive, os seus aliados na administração. Espero que é a expectativa deles também. E, por fim, respeitosamente, sentido, eu transmito aqui à ex-prefeita Léa Toscano e a toda a sua família os meus sentimentos, a minha solidariedade, porque se tem uma pessoa que está sentindo e vai sentir a morte de Zenóbio Toscano, é Dona Léa. Foi o primeiro e único amor de Léa e vice-versa, o de Zenóbio, foi Léa a vida inteira. Uma parceria de uma vida. Um casal que fez política a vida inteira e nunca desentendeu-se, porque sempre colocou a boa relação como companheiros, como marido e mulher, acima da política. Conduziram os dois com muita sabedoria durante todo esse tempo, o que não é fácil. E eu testemunhei de perto por várias ocasiões o cuidado, o zelo, o carinho, a atenção de Zenóbio Toscano para com a sua esposa, Léa Toscano. Era um marido altamente cuidadoso. Altamente cuidadoso. No dia a dia, na vida pessoal e na política mesmo. Tratava a sua esposa com muito cuidado, protegia, blindava até, porque ele tinha realmente muito amor por ela. E Léa retribuía isso. Então agora ela está sentindo muito e vai sentir muito mais. E o que nós podemos fazer é pedir a Deus que conforte seu coração, que refrigere seu espírito, sua alma nesse momento de dor,
para que ela possa atravessar essa fase, conviver com a saudade, que evidentemente nunca vai deixar de existir. Esse mês, por exemplo, vai ser aniversário da ex-prefeita Léa Toscano, que vai completar 70 anos de idade, e eu fico imaginando aqui comigo como não vai ser esse dia doloroso para ela, porque será o primeiro aniversário, depois de décadas de convivência, sem o seu esposo do lado. Mas Deus sabe todas as coisas, é uma certeza da vida, a morte. Às vezes a gente vai até antes, infelizmente, mas Deus é quem determina, quem permite, e Ele vai dando o frio de acordo com o tamanho do cobertor. E eu desejo a Dona Léa e a sua família que neste momento possam ter força para atravessar essa situação. E termino aqui a live agradecendo a vocês pela interação, pela participação, dizendo que nós agora temos uma responsabilidade política ainda maior, porque Guarabira, nessas eleições, está fechando um ciclo com a morte de Zenóbio e vai começar um novo ciclo, e isso exige de cada agente político, de cada militante político, uma responsabilidade ainda maior para que façamos dessa cidade uma cidade mais generosa, principalmente com os que mais precisam.